ministrar a palavra de Deus mediante ao Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a vida de todos os irmãos, amém? Abram vossas Bíblias, livro de Mateus, capítulo 16. É uma continuação da pregação da semana passada, do domingo, mas foi ministrado um pouquinho na quinta-feira, porque Deus assim nos concedeu, e hoje eu estarei ministrando a igreja do Senhor. Mateus 16, 24. Deus possa falar aos vossos corações. Estou na dependência dele, porque como foi me cantado aqui, né? Que é a presença dele que nos faz pregarmos a palavra de Deus. É a presença dele. Eu não quero me aparecer, mas eu quero que o nome do Senhor cresça em nosso meio mais e mais, porque sem ele eu não sou nada, sem ele nós não somos nada, mas quando estamos na presença dele, irmãos, nós somos um instrumento na mão do Senhor. Amém? Amém. Glórias a Deus. Mateus 16, verso de número 24, diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. Os irmãos podem tomar os vossos assentos, adorando a Deus. Quero ser breve nesta ministração, porque o culto inteiro falou deste Deus maravilhoso. Na hora que eu entrei aqui, eu pedi a Deus uma confirmação que fosse esta palavra. E numa oração, quando eu adentrei, a primeira coisa que eu ouvi falar do amor de Jesus, da cruz. E isso tocou o meu coração e Deus falou: é isso que tu vai ministrar. Nós dizemos aqui neste hino que foi louvado: Jesus, eu te amo, Jesus. Agora, se nós amamos de verdade, irmãos, a este Deus maravilhoso, que deu a vida por mim e por você, não preciso voltar na história e contar tudo que Jesus fez, porque você sabe que Ele morreu por amor a cada um de nós. Mas este texto nos mostra, irmãos, que Jesus, Ele queria, ou Ele quer, que todos nós viéssemos a morar no céu com Ele. Sabemos que a Bíblia nos ensina que desde a criação do mundo já havia um lugar preparado para nós. Deus, Ele é onipresente, é onisciente, é onipotente, é os atributos de Deus. E pela sua onisciência, Ele sabia tudo o que iria acontecer com a humanidade. Esperava assim que o homem não pecasse, esperava uma resposta positiva do homem, mas o homem, com as suas falhas, com as suas debilidades, ele falhou, ele pecou, ele errou, fez tudo que desagradou ao Senhor. Mas mesmo assim, Deus ainda amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho por amor a cada um de nós, para morrer na cruz, para que nós não viéssemos a perecer com este mundo, mas que neste mundo nós perecemos, mas nós iremos viver na eternidade com o Senhor. E então eu começo a analisar este texto, um texto que eu gosto muito, porque é uma palavra que toca o meu coração. Quando Jesus fala: se alguém quiser vir após mim, quando Ele fala que se alguém quiser vir após Ele primeiro Ele está falando dele, que Ele teria que ir até o Pai. Ele iria primeiro, para depois nós irmos em seguida. Se nós lermos o livro de João, ele fala que Ele vai subir, vai preparar um lugar, vai preparar morada, e depois Ele vai vir buscar a sua igreja. Jesus está preparando o lugar onde nós vamos habitar para a nossa eternidade, o céu. Só que para chegar ao céu em que Jesus está,
assentado à destra do Deus Pai, temos que entender três coisas. Três passos, dentre muitos que há, três passos para alcançarmos a salvação do Senhor, para alcançarmos o objetivo, morar no céu com Jesus. O primeiro passo, irmãos, é renunciar a si mesmo. Quando ele fala renunciar a si mesmo, ele fala do nosso eu, das nossas vontades, deste homem carnal que nós somos, para viver uma vida no Espírito do Senhor, para viver uma vida na presença, da forma que agrada ao Senhor. Por isso ele fala: renuncie a si mesmo, renuncie às coisas que te impedem de estar fazendo a vontade de Deus. Porque sabemos, irmãos, que a nossa vida, o homem que somos, tendemos sempre às coisas da carne. Sempre quando nós pensamos, irmãos, muitas vezes nós pensamos em coisas que muitas vezes podem nos afastar de Deus, ou fazer coisas que desagradam ao Senhor. Pois o próprio apóstolo Paulo, por intermédio do Espírito Santo, fala à igreja de Gálatas, no capítulo 5, ele fala sobre o combate entre os desejos da carne, a consciência da carne e a vontade do Espírito. Ela fica militando dia e de noite, porque o homem, irmãos, ele é falho. O homem, ele tem, infelizmente, a raiz do pecado dentro de si. Mas nós, como crentes, como homens e mulheres de Deus, temos que ser vasos na mão do Senhor, pedir para que Ele tire tudo isso que nos impede de estarmos na presença de Deus, tudo isso que nos impede de alcançarmos a terra prometida. Porque o próprio Jesus, Ele nos ensina, e eu falei isso aquele dia na quinta-feira, que Deus, Ele não quer que a gente seja pobre, que a gente seja miserável, que ande com roupa rasgada, que seja uma pessoa que não tenha nada na vida. Não. Ele quer que tão somente amemos a Ele acima de todas as coisas. Por isso Ele fala: não há mais o mundo, nem o que no mundo há. Ele fala para não amar mais essas coisas deste mundo. No dia que o irmão Beto ele ministrou aqui do jovem rico, Deus me fez ver uma palavra que estava no meio daquele texto, a qual eu não tinha visto, eu não tinha reparado, que antes de Jesus pedir para ele renunciar tudo, Jesus falou assim: Jesus o amou. Primeiro ele amou aquele jovem. Agora a resposta daquele jovem não foi o mesmo amor por Jesus, porque ele não conseguiu se desprender das coisas deste mundo. E muitas vezes estamos vivendo assim, irmãos. Queremos tantas coisas e às vezes deixamos Deus de lado, deixamos Deus para segundo plano. Deus tem que ser o primeiro em nossas vidas. Ele tem que estar acima de tudo, porque a Bíblia mesmo fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o que? As demais coisas serão acrescentadas, irmãos. As demais coisas serão acrescentadas, porque ainda, muitas vezes, queremos as coisas terrenas, uma coisa que vai ficar, muitas vezes, vai ficar, a única coisa que vai subir é a nossa alma. O nosso corpo, que é o nosso corpo, vai ficar. E por que a gente procura mais as coisas deste mundo, consegue se desprender das coisas deste mundo? Deus quer nos libertar deste mundo, porque ainda estamos aprisionados. Podemos não estar debaixo do jugo de Satanás, mas ainda estamos aprisionados nas coisas de Satanás. Porque Satanás, ele consegue, irmãos, ele consegue nos prender a este mundo terreno, consegue prender-nos, porque muitas vezes nós estamos agindo pela nossa vontade, pelos nossos desejos.
Oramos a Deus às vezes, falando: Deus, me abençoa isso. E Deus nem responde se sim, se não, ou se espera um pouco, e a pessoa já está tentando com as suas próprias mãos conquistar. Não espera a vontade de Deus se cumprir na sua vida. Temos que tomar cuidado, irmãos. O segundo passo, irmão, que eu gosto de falar, é tomar sobre si a sua cruz. Aí você pode olhar para mim e dizer: pastor, é o sofrimento que eu vou ter na minha vida, na minha caminhada? Não, porque cruz não quer dizer somente sofrimento. Jesus sofreu na cruz, sim, mas sabe o que cruz significa? Compromisso. Jesus estava comprometido com a cruz, ele foi até o fim. Jesus, imagina, ele assentado no seu trono, tranquilo. Aí Deus falou: ó, chegou a hora, filho. Desce, você vai sofrer, você vai ser pendurado numa cruz, vai ser morto. Ao terceiro dia você vai ressuscitar. E olha, que coisa interessante. Contigo vai nascer um monte de pessoas. Porque fala que a semente, ela tem que o quê? Morrer para ela começar a viver, a nascer. Jesus morreu por nós. Ele teve um compromisso com aquela cruz, irmão, que até o apóstolo Pedro não entendia. Porque o apóstolo Pedro, um homem um pouco carnal, mas também naquele momento teve o seu lado espiritual. Jesus pergunta para eles, os discípulos: quem sou eu? Elias? João Batista? Quem diz que eu sou? Aí Pedro olha e fala assim, os outros discípulos tudo pensando. Pedro, no ato, ele responde: tu és Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aí Jesus se alegra: ô Pedro, não foi a carne que te revelou, nem o sangue, mas foi o Espírito de Deus. Agora me convém que eu seja entregue, seja morto, que eu padeça. Aí ele já olha e fala assim: não, Senhor, nunca que te aconteça essas coisas. Aleluia. O homem carnal começou a dizer: olha, Deus, você não pode morrer. Jesus, você não pode morrer. Vai deixar-nos sós aqui. Mas se Jesus não morresse, não se cumpriria a palavra de Deus, e nós não estaríamos aqui hoje. E ele fala para Pedro, ele fala assim: afasta de mim, Satanás. Afasta de mim, Satanás. Teve que se cumprir. E Jesus, sabendo que ia morrer, a Bíblia fala que ele estava no Getsemane, e desceu o quê? Lágrimas do quê? Sangue. Sabe o que isso é, pastor Anderson? Ele fala que é uma agonia tão grande. Somente uma pessoa que está numa agonia tão grande consegue chorar, consegue derramar lágrimas de sangue. Ele estava numa agonia tão grande, irmãos, porque ele sabia, porque ele é Deus, mas também ele era homem. Ele sabia que ele ia sofrer ali naquela cruz, mas ele tinha um compromisso com Deus, com o Pai, e um compromisso comigo, com você. E ele foi até o fim. E às vezes, irmãos, nós não tomamos a nossa cruz, não queremos compromisso com o nosso Senhor, não queremos viver, e compromisso, eu falo isso aqui, ó, porque ele não pede para você outra coisa a não ser obedecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Esse é o compromisso que ele quer de cada um de nós. É isso que ele quer. Porque, irmão, se você não tiver, eu e você não tiver isso aqui nas nossas vidas, eu não sei para onde nós vamos. Ou melhor, nós vamos ou caminhar por essa terra aqui
até chegar o dia de nossa morte e irmos para o inferno? Oh, irmãos, se nós vivermos essa palavra, isso que está escrito aqui dentro, tudo que está escrito aqui, ó, cada versículo, cada palavra, se nós vivermos isso aqui, irmãos, e sermos comprometidos com ela, você pode ter certeza que o seu lugar vai estar preparado no céu. Por isso, irmãos, nós incentivamos a igreja, Deus nos incentiva nós a lermos, a vivermos a palavra de Deus, ela para não ser somente ouvinte, mas praticante também da palavra. Quando a gente vive isso aqui, irmãos, é algo diferente. A gente suporta qualquer dor, a gente suporta qualquer coisa, irmão, sabendo que tem um lugar preparado para nós lá no céu. Irmãos, eu pergunto para os irmãos estão ansiosos de ir para o céu? Quem está ansioso de chegar lá no céu? Eu falei para os irmãos, imagina Deus chegando lá. Não sei, irmãos, vamos usar a imaginação. Eu falo que eu tenho uma imaginação bem fértil, mas imagina, você chega lá, Deus fala, agora vem cá, filho, está vendo isso aqui, ó? Isso aqui é teu, ó. Você vai ficar nesse lugar aqui, ó. Imagina uma casa, pastor. Lá fala que tudo é de ouro, de prata, imagina uma casa de ouro, irmãos. Imagina um lugarzinho que Deus tem preparado para você assim, ó. Imagina que coisa gostosa, irmãos. Imagina você estar na presença de Jesus. Imagina você fechando o olho, quando você abre o seu olho, você vê aquele que morreu por você na cruz. Que coisa maravilhosa! Eu falei isso semana passada, irmãos, no domingo. Eu estava falando aqui sobre a igreja de Esmirna, eu falando do sofrimento das pessoas de Esmirna. Eu falava, irmãos, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Mas eu falava de algo, irmãos. Imagina você diante do Todo-Poderoso, irmãos, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, passeando ali por aquela cidade maravilhosa que é a Nova Jerusalém. Imagina, irmãos, que maravilha, que glorioso. Só que a gente só vai para esse lugar se vivermos a palavra de Deus. Não tem como ir para o céu se nós não vivermos a palavra de Deus. E o terceiro, irmãos, siga. Agora, irmãos, Jesus coloca uma opção de escolha para mim e para você. Deus não vai te forçar a viver isso aqui. Deus não vai te forçar a obedecer a palavra dele. Deus não vai te forçar a fazer escolha alguma, porque a escolha é dada ao homem. Livre arbítrio. Você pode fazer o que você quiser, como o irmão Luiz falou. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Mas você pode fazer. Deus não poderia interferir quando Adão pegou a fruta. Deus não poderia mandar um anjo, ou ele mesmo ir lá e falar, olha, Adão, não, pera, não come, Adão. Não come, porque depois vai piorar as coisas. Deus não poderia fazer isso? Poderia. Mas o que Deus fez? Nada. Deixou o homem fazer a sua própria escolha. Servir a Deus, seguir a Deus. Se você quer morar no céu, isso depende de você, de mim e de você. Deus não vai interferir. A salvação está em Cristo Jesus. Ele deu a todos. A Bíblia fala ali em João, irmãos. Abra ali em João 11, versículo de número 50. Algum irmão leia para mim em voz alta. João 11, versículo 50.
e que não pereça toda a nação. Um homem morreu para que uma nação não viesse a perecer. O nome dele é Jesus. E esse mesmo Jesus convida-nos ao quê? A ir para o lugar aonde Ele está. Agora, se você quer ir, se você não quer ir, é uma opção nossa. E por isso Ele fala, segue-me. Segue. E qual que é a escolha que eu e você fizemos? Qual é a escolha que você fez mediante esse convite de Deus? Você está seguindo a Ele? Porque Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for. Esse é o caminho que nós temos que seguir. Esse é o caminho. Essa é a verdade. É a vida. É Jesus Cristo. Não tem outro caminho, não tem atalho, não tem... Não, irmãos. Nós temos que seguir. Jesus deixou o caminho preparado ali, para nós seguirmos. Mas a Bíblia fala, quando nós lemos, fala, instrua o seu filho, né? No caminho que se deve seguir, para que ele não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Instrua. O quê? Instruir, ensinar o caminho, está aqui, ó. É a palavra de Deus. Esse é o caminho que nos dá a direção. Como uma vez pregou aqui, eu lembro até hoje, o Márcio falou que a Bíblia é o nosso navigator. Através dele tem um caminho, né? A gente coloca o caminho no nave, o nave leva a gente onde a gente quer. Aqui, ó. Está aqui, ó. Aqui está o caminho que nos vai levar à salvação, que vai nos levar a Cristo. Agora seguimos, aí sim, que é o difícil, né? Porque para você seguir a Ele, você vai ter que o quê? Renunciar a si mesmo. Vai ter que tomar a sua cruz. Você vai sofrer. Vai sim. Se eu falar para você que você não vai sofrer, eu estou mentindo. Estou faltando com a verdade. Você vai sofrer. Mas quando você tem essa palavra no seu coração, irmão, não há barreira, não há impedimento, não há, irmãos, nada que possa te impedir de chegar ao seu objetivo. As barreiras, irmãos, são como pedras que vão levantando um altar e vão fazendo uma escada para que nós possamos chegar mais próximo de Deus. Cada vez que a gente vai passando por uma luta, irmãos, parece que a gente está mais próximo de Deus. Parece que a gente está mais próximo de Deus. Nós sabemos que os dias são maus, irmãos. E se você buscar, procurar, pesquisar, você vai ver que está se cumprindo tudo o que a palavra de Deus está dizendo. Agora, tem até uma nova, que eles estão querendo agora confrontar os cristãos. Por isso que, às vezes, tem algumas igrejas que eles proíbem assistir televisão, né? Às vezes é bom para assistir ter uma informação de como está o mundo, como estão as coisas e nos preparar. Mas vemos que na televisão, irmãos, só vemos hoje coisas que não prestam. Agora já tem até uma nova novela aí, Babilônia, Misericórdia, que vai incentivar as coisas, piores coisas que existem, como já tem incentivado. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Nós temos que tomar cuidado, temos que estar comprometidos mais e mais com a palavra de Deus, irmãos. Deixarmos de ficar, às vezes, na frente da televisão para lermos a palavra de Deus.
Temos que começar a mudar a nossa mente, voltar, como eu falei, às origens. Voltar lá como era no passado. A igreja não tinha esse problema, irmãos. O problema que eles tinham era perseguição. Por pregar a palavra de Deus, por ser crentes, por ser fiéis ao Senhor, eles tinham perseguições, sofriam isso. Hoje em dia as pessoas sofrem, irmão, porque assistem coisas que não devem, vivem como o mundo está vivendo. Isso fala de cristão, irmãos. Vivendo igualzinho, irmãos. Não está tendo diferença. Esses dias o Espírito Santo estava me incomodando, porque outrora minha esposa sempre falava, você olha para umas irmãzinhas e você fala assim, essa irmã aí deve ser crente. Essa irmã tem cara de mulher cheia do Espírito Santo, né? Hoje em dia, as pessoas olham para a gente como? Eles conseguem olhar e notar algo diferente, pastor Ana? Quando a gente está sem o nosso terno, sem a nossa gravata, as pessoas conseguem notar, ou sem a nossa Bíblia debaixo do nosso braço? Será que as pessoas conseguem notar que nós somos cristãos, servos do Senhor? Será que ele olha para o irmão, olha para o irmão e fala assim, olha isso, é diferente, um brilho, parece que o Espírito, eu não sei o que é, eu não sei explicar, mas ele é diferente de todos, só no jeito de olhar para ele assim. Será que? Ou as pessoas olham para a gente e vê, normal, olha para mim, pastor Ana, passa do meu lado, não tem diferença nenhuma, não sente diferença nenhuma. Porque o que esse povo, outrora, irmãos, eles chamavam a atenção, irmãos. As pessoas olhavam para eles, sabiam que eles eram cristãos. Só de olhar para eles, eles sabiam que eram cristãos, pelo seu modo de viver, pelo seu modo de agir, de crentes salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O caminhar deles era diferente. Eles se assemelhavam a Cristo. Nós éramos assim. Sabia que nós éramos assim? Quando Deus fez o homem, Ele fez o quê? A imagem e a semelhança. Atributos morais. Quando fala de imagem, você não fala de atributos morais. Nós tínhamos a essência de Deus na nossa vida. Mas quando a gente dá vazão à nossa carne, essa essência nós vamos perdendo. A gente vai perdendo. E como está a nossa vida? Como está? Nós estamos com o nosso nome ainda escrito no livro da vida? Será que nós vamos entrar pelas portas? É a pergunta que eu quero fazer à igreja hoje. Você quer morar no céu, irmãos? Quem quer morar no céu? Você quer viver a sua eternidade com Cristo? Então vamos viver, irmãos. Vamos viver a palavra de Deus. Eu sei que muitas vezes, pelo nosso lado carnal, às vezes a gente é fraco, irmãos. Se acha, às vezes, um derrotado. Pode até, irmãos, passar isso pela cabeça. Às vezes, achar que você não é nada, que você não vai conseguir, que é difícil viver isso aqui, a palavra de Deus é difícil. Às vezes você pode pensar assim, irmãos, é o nosso lado carnal falando. Mas o Espírito, irmãos, nos motiva a cada dia a continuarmos, a não pararmos. Porque, irmãos, eu não sei o que pode acontecer daqui para fora. Às vezes muitos pensam, mas amanhã eu pego firme. Né, pastor? Tem muitos desses que pensam assim, eu não leio a palavra de Deus, mas a partir de amanhã eu vou pegar firme. Aí passa amanhã, aí fica lá. Não, a partir de amanhã eu vou estar mais firme. Vou fazer as coisas,
vou ter mais compromisso com Deus. Passa no outro dia e vai passando o tempo. Vai passando, vai passando. Aí chega o dia que Deus fala: filho, vem. Vem cá. Agora senta aqui comigo. Eu imagino esse dia, irmãos. Deus sentado no seu alto e subindo no trono e começa a abrir, porque a Bíblia fala que há um livro da nossa vida, e começa a falar assim: olha, filho, até aqui, até os seus 18, 19 anos, você viveu no mundo. Mas quando você aceitou a mensagem, foi lavado, remido pelo meu sangue, prometeu servir a mim, prometeu ser fiel à minha palavra, porque você, quando faz a confissão de fé, você fala, você confessa. Aí você falou, você confessou, falou que Ele é o Senhor, entra na minha vida, habita no meu ser, e está aqui, bonito, e Deus começa a ler. Só que passou-se um ano, passou-se 2 anos, passou-se 3 anos e nada. Não deixou eu cuidar de você, não obedeceu a minha palavra, não renunciou ao seu desejo, aos seus desejos, à sua carne, e viveu só com o título de crente salvo. Você acha que você está digno de entrar no meu reino? Você está digno de entrar no meu reino? E o que você vai responder? Não, Senhor. Eu servi a minha vida toda ao Senhor. Vivi conforme a tua palavra. Vai mentir para Deus? Irmãos, Deus conhece. Deus conhece a nossa vida, até o nosso pensamento. Ele conhece tudo. Tudo, irmãos. O olhar. Conhece o seu falar, o seu pensar. E Deus se esquece? Não. Deus não esquece, não. Deus perdoa. Deus deixa que o amor dele venha cobrir a nossa vida. Mas Ele não esquece. O amor dele cobre multidões de pecados. Mas esquecer, Ele não esquece. No dia nós iremos prestar contas com Ele. Só que logicamente, saiba que haverá um advogado fiel. Um advogado que vai julgar a nossa causa e vai nos defender, que é Jesus Cristo. Mas Deus Pai, Ele vai julgar com justiça. E como está o nosso caminhar? Como está a nossa vida diante de Deus? Irmãos, não acho que eu estou falando somente para vocês, porque Deus falou isso aqui comigo. Alguém para subir nesse e vir na frente desse culto para falar uma coisa assim, irmãos, é porque Deus também fala comigo. Eu não vou ficar falando, irmãos, palavrinhas que vai adoçar só, não. Que você vai sair feliz daqui, dando glória a Deus, dando aleluia. Só que a sua vida está toda torta. Não. Uma coisa que eu tenho a certeza é de quem está aqui e também quem ministra a palavra de Deus aqui tem um compromisso com Deus. Tem um compromisso. E se não falarmos, sabe o que acontece? Se perder, quem presta conta somos nós. Eu já deixei de falar, irmãos, o que Deus mandou uma vez. E minha esposa sabe. Eu fiquei enfermo. Eu falei, nunca mais vou deixar de falar o que Deus manda falar. Não, irmãos, doe quem doer.
Porque primeiro dói em mim. Então, se você está sentindo essa dor, abraça ela. Agora, sabe por quê? É porque Deus está falando contigo.